Amados, semana passada nós pregamos sobre os 3 R's da morte. Quem estava aqui semana passada sabe que nós falamos sobre os 3 R's da morte. Nós falamos sobre ressentimento, nós falamos sobre remorso e falamos sobre rejeição. E nós falamos que apenas na redenção em Cristo Jesus é que nós encontramos cura para tudo isso. E quando eu saí da ministração, o Senhor virou para mim e falou: ainda não terminou. Ainda há algo que eu preciso falar ainda, dentro da parte de redenção, e há algo que precisa ser falado na próxima semana, que é sobre uma dose de perdão. E o tema da ministração de hoje é exatamente esse: uma dose de perdão. Porque, queridos, assim como eu disse semana passada, é inevitável que você passe pela vida sem ser ferido ou se ferir, ou até mesmo ferir alguém. É inevitável que você vai passar pela vida e em algum momento você vai ser ferido, em algum momento você vai ferir alguém, porque nós somos seres relacionais. Nós fomos chamados para estarmos em relacionamentos. E pela nossa natureza, por vezes caída, como diz o salmista Davi, em pecado me concebeu a minha mãe. E por causa dessa nossa natureza, é comum que por vezes nós vamos ferir alguém ou vamos ser feridos por alguém. É inevitável que isso aconteça. E deixa eu te falar uma coisa. O Senhor te fez um ser relacional, e o Senhor te fez de fato para você se relacionar com pessoas, independente se isso pode ou não acontecer, porque o Senhor te chamou para se relacionar. O único que tem o desejo de isolar você e deixar você sozinho, sem se relacionar com as pessoas, se chama Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele é o único que deseja. No entanto, que quando o homem peca, a primeira coisa que ele faz é se esconder, porque Satanás quer isolar você, porque se ele isola você, ele destrói a sua vida. Mas para isso, Jesus veio para destruir as obras do diabo. E eu preciso que falar, queridos, que quando eu e você estamos feridos, ou estamos vivendo sob o efeito de uma ferida, estamos ressentidos, isso é instintivo de que nós queremos nos isolar. Às vezes você se feriu num casamento, ou você viu o casamento péssimo do seu pai e da sua mãe, e isso que trouxe muita dor. E aí talvez agora você diga: não, eu não vou casar. E aí você fala para as pessoas: não case. Talvez um dia você foi líder na igreja, e talvez você teve um pastor abusivo, ou um outro líder sobre você abusivo, e que errou contra você, e feriu o teu coração. Talvez hoje você esteja vivendo o crente 3S, salvo, sentado e satisfeito, e achando que está normal isso. Por quê? Porque você agora diz: não, eu não vou me envolver mais com a igreja, porque eu acabo sendo ferido. Talvez você teve um amigo que traiu, e aí agora talvez você diz: eu não vou ter nenhum amigo mais, porque todos são iguais. Eu preciso primeiro te dizer que nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual. E eu preciso te dizer que o Senhor tem nos dado uma ferramenta. O Senhor tem nos dado um antídoto para que nosso coração seja liberto dessa ferida, e esse antídoto se chama perdão. O perdão é o antídoto do Senhor para os problemas dos relacionamentos que inevitavelmente nós vamos ter. É inevitável que você viva perdão, é inevitável que você passe por isso na vida, e que você precisa usar do perdão, até porque se fosse assim, se o perdão não fosse tão importante, Jesus não teria investido tanto tempo do seu ministério falando sobre perdão. Jesus fala sobre perdão com os seus discípulos. Jesus fala sobre perdão
na oração do Pai Nosso. Jesus fala sobre perdão no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, o Senhor vai falar sobre perdão. Então entenda, perdão é um assunto de Jesus. Por quê? Porque isso nos traz libertação das nossas feridas. Só que entenda uma coisa, quando você também não perdoa, você precisa entender que há um efeito sobre a sua vida. E escute isso em nome de Jesus. Quando você não perdoa, há um efeito do Senhor sobre a tua vida. Se você for ler o texto que nós lemos em Mateus capítulo de número 18, você vai ver a história de um homem que ele é perdoado, mas ele exige que aquilo que fizeram contra ele seja reparado. Ele é perdoado pelo que ele fez contra os outros, mas ele exige que o que fizeram contra ele seja reparado. E aí eu preciso te dizer que o perdão do Senhor, Ele traz para as nossas vidas a libertação das nossas feridas, mas também, se nós nos recusarmos a perdoar quem quer que seja, diz a palavra em Mateus capítulo de número 18, que nós vamos ser entregues aos torturadores, até que a gente pague toda a dívida. Pastor, eu não entendo o que o Senhor está falando, então vou te explicar de uma forma bem clara. Se você não perdoa quem quer que seja, você está preso e você tem um capataz, você tem alguém, um torturador que está ali executando a sentença e o nome dele é Satanás. É forte, né? Sim, eu sei que é. Mas eu preciso deixar isso muito claro para vocês sobre a tua vida. Porque tem algumas pessoas que vivem um fantástico mundo de crente e acham que é natural isso. Não, eu jejuo, eu oro, eu peço e Jesus vai me abençoar. Ei, querido, eu nunca vi ninguém prosperar numa prisão. Eu nunca vi ninguém prosperar numa prisão. Eu nunca vi ninguém avançar numa prisão. E talvez você não entenda isso, mas você quer crescer de vida. Você quer abençoar, você quer ser abençoado, e você quer prosperar e fazer mais, ótimo, e eu espero que você tenha esse desejo mesmo, porque João 10,10 é uma promessa de Jesus para as nossas vidas. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Isso é bom, mas eu estou sendo claro, e não estou falando de mim próprio, é a palavra que diz. Se você não perdoa, você vai ser entregue para os torturadores. E aí algumas pessoas pensam assim, não, mas vai ser só quando eu morrer. Então vai dar tempo de eu me arrepender e pedir perdão e perdoar. Muitos de nós aqui estão sentados hoje, não conseguem mudar de vida e prosperar de vida, porque estão presos, porque literalmente Satanás, ele tem esse ambiente favorável na sua vida, da falta de perdão. Ele tem essa autoridade, essa autonomia, para literalmente te manter preso, porque você não perdoa, e a falta de perdão dá liberalidade para que Satanás execute uma sentença de prisão sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida de qualquer pessoa que assim esteja vivendo. E isso é o que diz a palavra de Jesus, não sou eu, queridos, é a palavra. E aí você vê muitos crentes que oram, jejuam, fazem campanha, buscam. Não tenho nada contra isso, isso é correto. Mas não adianta você fazer todas essas coisas e estando com ódio, com raiva no seu coração. Porque nada disso vai acontecer. Porque há uma sentença determinada. E essa sentença diz que aqueles que não perdoam vão ser entregues aos torturadores. É forte, né? Sim. Mas entenda uma coisa. O objetivo dessa igreja, o objetivo desse pastoreio aqui, é que eu e você possamos avaliar todos os nossos relacionamentos e perdoar a todos os que nos feriram e fazer reparação das feridas que nós fizemos, a não ser que essas reparações vão ferir ainda mais pessoas. Mas tirando isso, todos nós, sem exceção, precisamos
exercitar perdão sobre a nossa vida. E perdão é um conceito bíblico até muito lindo. E você com certeza vai falar que é muito lindo, até que você precise perdoar alguém. Até que você se veja numa situação em que você precisa abrir mão da sua razão e da sua justificativa e liberar alguém. Preste atenção numa coisa, não é fácil perdoar. De fato, não é. E eu preciso dizer que se você tem esse sentimento, e quando você pensa nesse assunto, ouve alguém comentando sobre isso, ouve uma mensagem como essa, começa talvez te dar um incômodo, e lá vem o pastor com essas palavras. Eu vim aqui, pastor, para o senhor falar outra coisa, e aquilo começa a te dar um incômodo na tua alma. Eu preciso te dizer, se você tem esse tipo de comichão dentro de você, é porque na verdade você tem um problema nessa área. Você tem um problema nessa área. E você precisa entender que eu e você vamos precisar perdoar, porque nós vamos ser perdoados. Você precisa entender isso. E em especial nós como cristãos, nós fomos chamados, nós temos um chamado divino para o perdão. Todos nós estamos sentados aqui, e se eu e você estamos sentados aqui, é porque o perdão de Jesus nos alcançou, foi porque Ele morreu na cruz por nós, e Ele perdoou os nossos pecados, e como eu disse semana passada, citando C.S. Lewis, é inconcebível que um cristão não perdoe, porque ser cristão é perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em mim e em você, queridos. E eu sei que não tem como dar glória a Deus nessas mensagens, né? Porque, como diz alguém, hoje a mensagem é daquelas que eu viro para um lado e eu apanho, eu viro para o outro eu apanho também. Como teve um que perguntou para o Sandro, o Alan perguntou para o Sandro, você veio com protetor de mordida, capacete e armadura? Aí o Sandro olhou estranho, o Alan falou, porque hoje você vai ver o que é lá dentro. Eu sei que é difícil, irmãos. Mas você precisa entender que Jesus nos chamou para isso. E eu não consigo conceber uma geração de crentes que acham que está normal viver uma vida em que não perdoa os outros. Uma geração de crentes que vive uma vida querendo tudo de Deus, mas não executando aquilo que Jesus pede. Isso não é possível, irmãos. E eu vou te falar uma coisa, eu não estou preocupado se você vai gostar ou não vai gostar da mensagem, porque eu não presto contas a você, eu presto contas àquele que me chamou, àquele que me garantiu, àquele que me deu o meu chamado, é para ele que eu presto contas, e eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que os filhos de Deus precisam ser perdoadores. Precisam ser perdoadores. E deixa eu te contextualizar essa parábola que Jesus usa para ensinar os discípulos. Jesus diz assim para Pedro. Pedro chega e faz uma pergunta para Jesus. Senhor, até quando eu perdoo meu irmão? Eu fico imaginando Pedro, colérico, um tanto quanto colérico, chegando para Jesus e falando, eu sou muito raivoso, o senhor me conhece. Até quantas vezes eu devo perdoar o Dex? E aí Pedro talvez com muita, achando que estava abafando. Para quem não sabe quem é o Dex, é esse rapaz bonito, está sentado aqui na frente. E aí Pedro achando que estava abafando, diz, até 7 vezes já é bastante, né? Até 7 vezes já é muito. E Jesus olha para Pedro e diz assim, não digo até 7. Aí talvez Pedro deve ter pensado, e aqui eu estou conjecturando, Pedro deve ter pensado, ufa, eu não digo até 7, ele vai falar que 3 já é suficiente. 4 já basta. E aí Jesus olha e fala, eu digo para você até 70 vezes 7.
é muito mais do que você está pensando. Pedro vira para Jesus e fala assim: Senhor, o padrão está aqui, e eu posso viver esse padrão aqui, tá bom esse padrão aqui? Jesus diz: ei, eu não vim para você ter um padrão medíocre e miserável como o mundo tem. Eu tenho um padrão de excelência para você, porque eu tenho coisas maiores que você não pensa, e o meu padrão é diferente do padrão do mundo. Meu padrão é mais em cima. Pedro bota o sarrafo embaixo, Jesus puxa, e puxa muito para cima. E você vai entender agora quando eu vou te explicar. Porque Jesus olha e diz assim: deixa eu te contar uma história, Pedro. E o reino de Deus é como? E essa frase é fundamental para esse momento. Escuta, essa frase é fundamental para esse momento. Por quê? Porque o Senhor estabelece um padrão. O Senhor Deus diz: o reino de Deus é assim. Presta atenção. O que eu estou te falando aqui, não foi eu que criei da minha cabeça, não foi a Indizas que estabeleceu como padrão, não foi a igreja A, B, C e D, não foi os reformadores da igreja, não foram nem os discípulos, nem os apóstolos da igreja, não. Quem estabeleceu este modelo e esse padrão foi Jesus, aquele que tem autoridade nos céus e na terra para estabelecer um padrão. E ele diz: o reino dos céus é dessa forma. E aí ele começa a dizer qual é a forma. E assim é a justiça dos céus. E aí o Senhor conta que havia um rei, escute, havia um rei, e esse rei viu que um dos seus servos lhe devia muito dinheiro, e chama ele. E o texto bíblico diz que o seu senhor lhe chama ele. Entenda, há aqui uma relação de autoridade, de senhor para servo. Há aqui uma relação de quem manda e de quem obedece. Há aqui uma relação de quem tem todo o poder e de quem precisa se submeter a esse poder. E o texto bíblico diz que o Senhor chama aquele homem e diz: você está me devendo 10.000 talentos. E talvez você não saiba, e eu vou te contextualizar para você entender aqui a graduação que Jesus fez e a comparação que Cristo fez. 10.000 talentos equivale, só para você entender, um talento equivale a 6.000 denários. Um talento equivale a 6.000 denários. Esse homem devia 10.000 talentos. Significa que esse homem devia 60 milhões de denários. Pastor, quanto vale um denário então? Um denário significa a diária de um trabalhador. Então, se a gente for pegar um salário mínimo aí de R$1.500, dividir por 30, você vai ter uma diária de um trabalhador de R$50. Então, só para que você entenda, esse homem devia 10.000 talentos, 60 milhões de denários. Se você pegar 60 milhões de denários e multiplicar por R$50, você vai ter aí que a dívida desse homem era em torno de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. Imagina você devendo 3 bilhões de reais. Pastor, já tive uma síncope aqui. Não morre ainda não. Há perdão para isso. Você pode dizer um amém? Há perdão para isso. Se quer aplaudir, pode aplaudir a Jesus. Se vai aplaudir, pode aplaudir a Jesus. Há perdão para isso. E aí, esse homem então vira para Jesus, para o seu Senhor e fala: eu não tenho como te pagar. Me perdoe. Eu não consigo fazer nada que pague isso. E Jesus vai, e o Senhor vai, o rei nessa história, Jesus contando, que o rei olha e fala assim: todas as tuas dívidas estão pagas, você está perdoado. Aquele que tinha o poder para executar a sentença do servo, vira e diz:
estão perdoados. E agora esse servo sai, perdoado, lindo. Ele tinha uma dívida de 3 bilhões e agora ele não tem mais dívida nenhuma. E aí ele encontra um conservo, diz a palavra, um amigo, uma pessoa que anda junto, uma pessoa que está com ele todo dia, que passa as mesmas dores que ele, que sofre as mesmas dificuldades que ele e que vive as mesmas coisas que ele. E esse amigo devia para ele, diz a palavra, 100 denários. Se você pegar de novo e fazer a continha de 100 denários vezes 50 reais, que é a diária de um trabalhador, você vai ver que a dívida desse cara era de 5 mil reais. Ele devia 3 bilhões. E o cara, o amigo, devia 5 mil reais para ele. E ele olha para o amigo e diz assim, paga tudo o que você tem. E um amigo fala para ele, me perdoa, eu não consigo te pagar agora, tem misericórdia. E aí ele diz, não, vai para a cadeia, enquanto você não me pagar, você não sai de lá. E aí o Senhor, sabendo daquilo, de que ele havia perdoado uma dívida de 3 bilhões, e agora o cara está cobrando uma dívida de 5 mil reais. 5 mil não é nem 10%, nem 1% da dívida. Uma dívida muito maior e outra dívida muito menor. E agora, ele vira e fala, o Senhor sabendo disso, o Senhor chama ele e fala, eu não te perdoei uma dívida muito maior? Por que você fez isso com seu amigo? Por que você também não perdoou a ele? E aí ele diz assim, você agora, a cadeia que você queria para o seu amigo, vai ser você que vai viver. E você vai ser entregue aos torturadores e só vai sair de lá, depois que você pagar toda a sua dívida. Talvez você não entenda, e eu quero deixar muito claro para que você entenda hoje. Talvez você não entenda o que esse texto está te falando, mas por vezes nós nos colocamos dessa mesma forma. E lembra, o reino de Deus é como Ele estabeleceu o padrão. Ele estabeleceu o padrão. Deixa eu te demonstrar alguma coisa. Põe aqui, Dourado. Vem cá. Cadê o Levi? Levi está crente? Vem cá, Levi. Deixa eu te mostrar alguma coisa. Talvez você viva uma relação com Jesus assim. Eu aqui, bonito que sou, estou representando Jesus, tá? É muito parecido, tá bom? Muito parecido. E aí, então, esse cara aqui, o Dourado, ele resolveu viver uma vida completamente dissoluta. Abandonou a família, alcoólatra, traiu a família, viveu todas as drogas, viveu tudo de errado, os piores pecados, assassino, pedófilo, fez as coisas piores que poderia. Pensa aí, alguma coisa muito ruim. Sim, ele fez. E eu chego para ele e falo, cara, você tem algo que você está me devendo. Você tem algo. E aí, o que a gente faz? Vai pagar? Como é que você vai pagar isso? Você vai trabalhar? Você não dá conta de fazer isso. Eu vou te lançar nas trevas, eu vou te lançar na pior prisão que eu puder. Eu vou fazer, eu tenho autoridade para fazer. Eu tenho autoridade para fazer. Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, eu vou te lançar. O que você me pede? Tem certeza? Por quê? E eu olho para ele e falo, ok, você está perdoado. Você vai ver uma nova vida e eu vou te ajudar a você ter uma nova vida. Diferente de tudo que você viveu, você vai viver uma nova história. E aí ele sai agora perdoado por mim, Jesus, que deu uma nova vida para ele. E aí de repente ele encontra um Levi. O Levi, amigo dele, serve com ele no ministério da igreja. Não deu paz do Senhor para ele no culto. O Levi olhou para ele e falou, ei,
Hoje o Levi deu uma palavra atravessada, talvez um Levi foi um fofoqueiro, falou dele. Talvez um Levi, às vezes, fez algo que ele não gostou. Talvez um Levi não estava num dia legal e um Levi passou e machucou ele de alguma forma. E aí, então, o Dourado acabou de ser perdoado por mim de coisas muito piores. E aí ele chega para o Levi e diz o que para o Levi? E aí, ele diz para ele, paga, mano, senão eu te mato. Me paga, porque senão eu acabo com você. Obrigado, meninos. Vocês estão rindo. Pode aplaudir, vai. Vocês estão rindo, mas deixa eu te falar uma coisa. Por vezes, você se coloca na posição como o Dourado aqui, você foi perdoado por uma dívida muito grande, e o Senhor te perdoou, mas hoje você continua exigindo do teu irmão algo, e você exige que ele te pague, e você tem esquecido do quanto Jesus já perdoou sobre a tua vida. Eu não estou aqui fazendo graduação de pecado, dizendo que é pecado maior ou pecado menor, não é isso. Mas eu estou te mostrando aqui, até porque para Jesus não tem diferença entre pecados. Não existe negócio de pecado, pecadinho e pecadão. É tudo pecado. Só que a diferença é que há pecados que trazem mais efeitos negativos e piores resultados sobre as nossas vidas. E às vezes, e por vezes você foi perdoado de muitos desses pecados, mas agora você está exigindo do teu irmão, e você está aí querendo justiça, porque me feriram, me abandonaram, me deixaram, largaram mão de mim. Ei, queridos, eu preciso te dizer, em nome de Jesus, você está querendo essa justiça, você está vivendo isso, mas você não está entendendo que por causa da falta de perdão, você está sendo lançado numa prisão, e você não está vivendo em liberdade. Você tem pecados perdoados muito maiores. E mais uma vez eu digo, não em tamanho de pecado, mas em efeitos. Mas está se prendendo e amarrando a sua vida em coisas pequenas e que não valem de coisa alguma. E aí talvez você vire para mim e diga, não, pastor, mas eu nunca cometi esses pecados aí horríveis que o Senhor falou. Ei, alecrim dourado, então. Eu preciso te dizer que, como diz a palavra, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Você pode virar para mim e falar que não cometeu esses pecados, mas você cometeu outros que Jesus já te perdoou, porque todos os teus pecados e todos os meus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Você não pode se valer da sua justiça, porque como diz a palavra, a sua justiça é como um trapo de imundícia. Se você não sabe o que significa, Jesus falando, a tua justiça é como um papel higiênico usado. Todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus, mas nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça. Nós não estamos aqui pela nossa justiça, nós estamos aqui porque Jesus nos amou e nos deu uma segunda chance. Você precisa entender isso. Quando você não perdoa, você toma Deus contra você, amados. Eu preciso que falar isso e você precisa entender isso. E tem duas coisas que Deus se posiciona exatamente contra, assim, de forma evidente na palavra. É o soberbo, e ele diz que o soberbo, ele conhece de longe e ele resiste. E contra aquele que não perdoa, porque ele diz, se você não perdoa o seu irmão, os teus pecados não serão perdoados. Se você não perdoa, você estará preso numa cadeia, aonde o inimigo tem o direito de executar a sentença. Se você perceber algo interessante sobre a falta de perdão, é que a cadeia que o cara queria para o amigo dele,
foi ele que ficou. Porque, como eu sempre tenho falado nessa igreja, quando você não perdoa, você acaba se tornando pior, igual ou pior do que a pessoa que te ofendeu. Você sente que está com alguma pendência nessa área da sua vida, você precisa perdoar. Você precisa ter essa consciência de que precisa perdoar. Deus te trouxe até aqui literalmente para você entender essa palavra e perdoar. A sua carne não melhora por si, ela precisa aprender a perdoar em Cristo Jesus. Você precisa aprender o padrão do céu. Você precisa aprender o padrão do céu. E o padrão do céu de perdão é muito diferente do nosso. Porque por vezes nós até consideramos perdoar. Mas aí a gente faz assim, quer ver? Eu até perdoo, mas tem que ter uma condição. Eu perdoo se ela mudar. Eu perdoo se ela me pedir perdão. Eu perdoo se ela fizer alguma coisa. Ei, não tem condição. Às vezes nós perdoamos e fazemos um perdão parcial. E o perdão parcial é: eu perdoo, mas cada um vive no seu canto. Queridos, eu preciso te dizer uma coisa. Se você diz que perdoou alguém, mas você diz: eu perdoo essa pessoa, mas eu não permito mais que essa pessoa volte para a minha vida, eu preciso te dizer com todas as letras: isso não é perdão. Isso não é perdão. O pastor Chris Valentin, da Bethel Church nos Estados Unidos, ele diz: o perdão restaura o padrão. Quando você perdoa, você permite que essa pessoa possa literalmente viver com você de novo. Pastor, e se essa pessoa me ofender novamente? Aí você vai entender o que Jesus disse: se alguém te ferir uma face, dê a ela outra. Jesus não está falando que você precisa apanhar e ser um bocó apanhando o tempo todo, não. Mas o que Jesus está falando é: você precisa deixar a porta aberta para o relacionamento novamente, porque o perdão, ele restabelece esse padrão, e não tem essa de ser um padrão parcial. Ou tem aquele padrão, o perdão justiceiro. Eu perdoo, mas eu quero o meu pagamento pelo meu dano. Tem que fazer alguma coisa. Eu desejo vingança. Eu desejo me promover na autojustiça. Nenhum desses perdões é o padrão de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele perdoou a mim e você. A mim e a você Ele nos perdoou e não condicionou coisa alguma. Ele nos perdoou e não cortou o relacionamento conosco. Ele nos perdoou e não cortou o relacionamento com a gente. Ele nos perdoou. Ele nos perdoou, mas não nos castigou para que Ele ficasse bem e dissesse: tá vendo? Aqui me fizeram, aqui vão me pagar. Não. Vocês precisam examinar como fazer para exercermos o perdão de Cristo sobre as nossas vidas e literalmente entendermos que há um padrão para o perdão, e esse padrão precisa ser o padrão de como Deus perdoa. Até porque Jesus está nos transformando em seus filhos amados. E entenda uma coisa que talvez na sua mente esteja chegando aí, e isso é um sofisma do inferno, falando para você assim: mas Ele é Deus e eu sou ser humano. Isso é um sofisma do inferno, um pensamento de Satanás para que você se mantenha. Sabe por quê? Porque Ele não é um Deus injusto. Ele não nos pede nada que Ele mesmo não tenha feito. Ele já fez e Ele deixou o padrão para nos mostrar que é capaz de nós vivermos assim. O padrão como Deus perdoa. E o padrão como Deus perdoa é assim: Deus perdoa imediatamente. A cruz do Calvário vai me mostrar isso. Lucas 23, 34 diz que Jesus perdoa imediatamente aquelas pessoas que estavam ferindo Ele na cruz do Calvário. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não disse: não, vamos esperar a ofensa acabar. Vamos esperar Ele me pedir perdão. Vamos esperar que eles venham aqui. Não, Jesus perdoa imediatamente. Sabe por quê, queridos? Deixa eu te ensinar algo sobre perdão. Perdão não é para o outro. Perdão é um remédio para você. O perdão é um remédio para mim.
para que o mal do outro não faça mal em nós, para que nenhuma raiz de amargura brote em nossos corações, fazendo com que a gente se distancie de Cristo Jesus. Satanás quer que você ache que não, você vai perdoar o outro, e é para o outro não. Isaías, olha a Bíblia, irmãos, não sou eu, é a Bíblia. Isaías diz, eu mesmo sou o Senhor, que apago as tuas transgressões. E o texto diz, por amor de mim, diz o Senhor. Talvez você nunca tenha se tocado disso. Jesus não diz que é por amor a você que Ele está aqui perdoando, não. Ele diz, ó, por amor a mim, para que a maldade de vocês não contamine a mim, eu perdoo vocês. Entenda, o perdão é o instrumento de Deus para sarar o nosso coração e nos blindar da maldade do inferno. Deus te perdoa imediatamente. Deus te perdoa completamente. Tudo que você fez contra Jesus está pago. Colossenses 2,13 vai te dizer que todas as nossas transgressões, Ele cancelou a dívida. E diz a palavra que Ele a cravou na cruz do Calvário e apagou todas elas. E Ele disse, tetelestai, está consumado, está tudo pago. Os pecados que a Natália fez estão pagos. Os pecados da Ana estão pagos. Os pecados do Helder estão pagos, apesar de serem tantos, mas estão pagos. Estão pagos. Pai, perdoa. Está tudo pago, queridos. Tetelestai, está pago. Completo. Está tudo pago. Deus perdoa completamente. E Deus perdoa repetidamente. Eu tenho certeza que você já pediu perdão para Jesus pelo mesmo pecado mais de uma vez. E nenhuma das vezes Ele disse assim, vou pensar se vou te perdoar. Não. Nenhum de nós aqui respondeu de Jesus, recebeu de Jesus uma resposta falando, não, vou ver se eu te perdoo. Porque é de novo isso que você faz. Nenhum de nós aqui recebeu a resposta de Jesus falando assim, eu estou num processo decidindo se eu vou te perdoar. Não, Ele perdoou imediatamente. Nenhum de nós. E se tem uma voz que fala no seu ouvido, falando que você ainda não recebeu perdão de Jesus, é mentira, porque Ele é Deus bondoso e perdoador. E como eu li no início dessa palavra em Efésios, Ele nos perdoou de todas as coisas. E se nós errarmos, diz a palavra em 1 João, filhinhos, eu escrevo para que não peques, mas se pecardes, vocês têm um advogado no céu, Jesus Cristo justo. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos perdoa repetidamente. E Ele nos perdoa gratuitamente. Você não teve que fazer nada para Jesus te perdoar. Você não fez nada para que Jesus te perdoasse. É gratuito. E Efésios diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então você precisa entender que apesar de ter sido gratuito, custou alguma coisa. E isso custou o preço na cruz do Calvário. Não foi preço em dinheiro, não foi em prata ou não foi ouro, não. Foi preço de um sangue de um inocente vertido na cruz. Porque a cruz de Cristo era a minha cruz, era a sua cruz. Mas Deus consumou todas as coisas e nos perdoou na totalidade. Você precisa entender que o padrão de Deus, Ele te perdoa agora, Ele te perdoa tudo, e Ele te perdoa sempre, e Ele te perdoa de graça, queridos. Você precisa perdoar tendo como base a graça e o amor de Deus, e os próprios méritos e sacrifícios de justiça de Jesus, porque os nossos sentimentos, as nossas justiça e a nossa vontade não faz com que nós façamos perdoar ninguém. Você precisa entender isso. Se você não recebe esse perdão agora, de tudo, sempre de graça, você não consegue viver um processo de cura.
E eu preciso te dizer que o perdão é a condição fundamental para que o seu tratamento de cura aconteça. Ninguém vai ficar plenamente curado da sua mente, do coração, do físico, enquanto não escolher perdoar todas as pessoas que feriram e cometeram injustiças contra você. Pode ter sido seu pai, sua mãe, o pastor, o professor, o amigo, o líder, o sócio, eu não sei quem foi, mas se você não perdoar, se você não decidir escolher perdoar, você vai ficar preso. E eu preciso te dizer que tem muitas pessoas aqui que continuam perpetuando a atuação do inimigo sobre a sua vida, porque você está decidido não perdoar. E mais uma vez eu digo, não fui eu que lancei esse padrão, foi Jesus. E Ele disse, se vocês não perdoarem, os vossos pecados não serão perdoados. Se vocês não perdoarem, vocês serão lançados num cativeiro de alma, e você vai ficar preso. E eu repito novamente. E aí você entende por que você às vezes não prospera e as coisas não andam na sua vida. Não é porque ninguém fez macumba para você, não. Tem uns crentes que fizeram macumba para mim e ela não prospera. Não, é porque o seu coração está dando autoridade para que Satanás te mantenha preso. Mas eu preciso te dizer, na luz da palavra e na autoridade do nome de Jesus, o Senhor já te libertou, mas você precisa perdoar para que você saia dessa cadeia. Senão você vai continuar aí preso, amargurado e triste, querendo que tudo aconteça e nada acontecendo, porque você continua dando para Satanás um ambiente propício para ele cuidar da sua vida. Você precisa entender isso. E em nome de Jesus, que o Senhor te traga a revelação disso. Em nome de Jesus, que o Senhor te traga a revelação completa disso. Porque isso, o Filho do Homem nos libertou verdadeiramente, somos livres. E a única forma de continuarmos presos lá dentro é se nós estivermos perpetuando a atuação do inimigo sobre as nossas vidas. Mas hoje é o dia do basta. Hoje é o dia do chega. Hoje é o dia de não mais. Hoje é o dia que você falar, não vou viver isso. E eu caminho para terminar, te deixando 4 dicas para que você viva o perdão. E essas 4 dicas eu preciso que você entenda. Primeiro, você sempre vai enfrentar problemas de relacionamento. Como eu falei no início, nós sempre teremos problemas de relacionamento. Pedro se aproxima e pergunta, Jesus, até quando? Até quantas vezes? Várias, porque você vai ter problemas de relacionamento. Você vai ter problemas de relacionamento. Segunda dica que eu te dou. Você sempre será chamado à prática do perdão. Tem muitas pessoas que entendem perdão de forma teórica, mas o perdão você só é validado quando você exerce de forma prática na sua vida. Até 7 vezes Jesus respondeu, não digo isso, mas até 70 vezes 7. Você precisa entender isso. As pessoas mais infelizes são aquelas que se negam a perdoar, que se negam a praticar o perdão. Deixa eu só te falar uma coisa. O perdão, ele não nega a justiça. Talvez você pense assim, não, eu vou perdoar e a pessoa vai sair impune. Não. Você precisa entender que não é isso. Romanos 12 vai te dizer, nunca vingue-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, do Senhor, Ele é a minha justiça. O Senhor mesmo diz, olha, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Você precisa entender, você precisa colocar na sua cabeça que você serve a um Deus chamado Tsidkenu Yahvé. Significa Jeová é a minha justiça. Ei, meu querido, eu perdoo a pessoa, mas ela vai viver as consequências do pecado dela com Jesus, não é comigo. Se alguém faz algo contra mim,
é com Jesus que vai resolver. Eu vivo para Jesus. Se com Ele padecemos, diz a palavra, com Ele seremos glorificados. Não anda nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Se alguém faz alguma coisa contra mim, o meu papel é perdoar. Se Jesus vai tratar e corrigir, é com Ele e com a pessoa. E eu confio no meu papai de amor, que Ele está cuidando da minha vida. Você precisa entender isso. Perdoe e deixe a pessoa se virar com Jesus. Terceira dica que eu te dou: receba perdão de Deus pessoalmente. Você não consegue dar nada que você mesmo não tenha recebido. Jesus já te perdoou várias vezes. Jesus já te perdoou várias vezes. Mas Satanás quer por vezes dizer para você que não, e você vive sob o efeito da culpa, e você se martiriza, e você diz, não, eu ainda estou. Você se martiriza por coisas que você fez no passado, até mesmo antes de conhecer Jesus. Ei, Jesus já te perdoou, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz a palavra em Romanos 8, pois já passaram da morte para a vida. Jesus já te perdoou. Eu estou vivendo consequência do meu erro? Não. Satanás quer que você pense isso para continuar preso e sem perdoar as pessoas. Mas Jesus te deu uma nova vida, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Receba o perdão de Jesus. E por fim, viva o perdão. Viva o perdão. O perdão é um instrumento de Deus para a gente usar todo o tempo. Sabe aqueles eletrodomésticos que você tem na sua casa, que você usa uma vez a cada 25 anos? O perdão não é esse tipo de coisa. O perdão é como se fosse a pia da nossa casa. É algo que a gente serve só para a gente manter a limpeza e a organização do ambiente. Uma casa sem pia é uma casa fadada a acúmulo de sujeira e de porcaria. Mas uma casa que tem pia, ela literalmente, e ela é usada, porque tem umas casas que tem pia e as pessoas não usam. Fala a Deus. Tem umas casas que tem pia e a pessoa não usa. E a casa fica suja e imunda. Assim que é o perdão, Ele está com as nossas vidas, para que a gente use e limpe os nossos corações, e a gente possa viver livre de todas as coisas. No que depender de vós, tende paz com todos, diz o Senhor. Façam todo o possível para viver em paz com todos, diz Jesus. E aí viva sob o efeito do perdão, porque como disse Martin Luther King, o perdão é um catalisador que cria um ambiente necessário para uma nova partida, para um reinício. Ei, meu querido, decida hoje perdoar e viver a partir da perspectiva de cura. Decida hoje perdoar e viver a tua vida a partir de uma perspectiva de libertação e de viver uma vida completamente no Senhor, amados. Não é possível mais que você continue carregando traumas no coração, tendo doenças psicossomáticas, doenças de fundo emocional trazidos por o ódio, pelo rancor, pela amargura. Não. Comece a viver uma vida a partir de uma perspectiva de cura. E lembre-se, você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Fique de pé em nome de Jesus.